Salve pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início à aula 2 da 10ª semana e vamos continuar falando aí de grandezas e medidas. Nós vimos nas aulas anteriores medidas de tempo, agora vamos estudar medidas de massa, que popularmente a gente chama de peso, ok? Quais unidades de medida a gente vai estar estudando? Tonelada, quilograma e grama. Vamos lá então? Bom, então a tonelada, o quilograma e o grama, tá? É uma palavra masculina, o grama. Se fosse uma palavra feminina, a grama, aí seria aquela grama verdinha, que tem nos campos de futebol, tá? Aqui, quando se fala de unidade de medida de massa, de peso, a gente está falando de o grama, tá? Bom, tonelada, quilograma e grama são unidades de medida de massa, Para a gente não ficar escrevendo toda hora essas palavras, a gente tem um símbolo para representar elas, certo? Vamos, por exemplo, colocar aqui, ó. Se eu tiver 1 tonelada, ou 1 quilograma, ou 1 grama, como é que eu uso símbolos, para representar essas unidades de medidas de massa? Vejam só como são simples, tá? O símbolo da tonelada é só a letra T. Então, se eu tiver o número 1 acompanhado da letra T, eu sei que isso significa 1 tonelada, ok? E quilograma, qual é o símbolo do quilograma? Se eu quiser representar 1 quilograma, então eu coloco o número 1 e as letras KG, tá? É que quilograma em inglês, se escreve com K. Então, ficou como símbolo KG, quilograma. Tá? Acho que é bem comum de vocês observarem aí, o símbolo KG, quilograma. E o grama, qual vai ser o símbolo do grama? 1 grama eu represento como 1 e a letra G. Letra G de grama, tá? A letra T de tonelada e KG de quilograma, tá? Esses são os símbolos que a gente tem para as unidades de medida de massa. E também devemos saber a relação entre essas unidades de medida. Por exemplo, 1 tonelada equivale a quantos quilogramas? Alguém sabe? 1 tonelada equivale a quantos quilogramas? Bom, 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas, certo? Então eu preciso de 1000 quilogramas para ter 1 tonelada. Deu para entender? Beleza. Bom, 1 quilograma, ele pode ser dividido também em gramas. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então guardem com bastante atenção essas relações, porque a gente vai usar bastante elas, tá? Ó, 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. E eu tenho aqui que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então essas relações entre tonelada, quilograma e grama são muito importantes. Professor, por que eu preciso ter tantas unidades de medidas diferentes? Não poderia ser só quilogramas? Não poderia ser só grama? Poderia ser só tonelada? Olha, ficaria meio inconveniente você usar algumas unidades de medida, uma única unidade de medida, tá? Por quê? Vamos pensar, gente. Vamos falar em peso, vamos pensar em animais. A gente tem animais que são enormes, São muito grandes e, consequentemente, muito pesados. Tem animais que são tão pequenininho que se você colocar numa balança de farmácia não vai nem mexer o ponteiro, Porque são muito levinhos. Então eu vou colocar na sua tela aí 3 animais. E aí vocês vão pensar, qual seria a unidade de medida adequada, para cada um dos animais? Ah, eu quero saber o peso do primeiro animal. Esse primeiro animal, o peso ideal seria falar em tonelada, quilograma ou grama. Então vão aparecer 3 animais e eu quero que vocês associem, Qual das 3 unidades de medida seria o ideal para falar a respeito da massa desses animais? Presta bastante atenção aí.
E aí, conseguiram identificar, né, qual a unidade de medida ideal para falar da massa de cada um dos animais? O primeiro animal que apareceu aí foi uma orca, né? Muita gente pensa que orca é baleia, mas não é. Orca é um tipo de golfinho, né? Então a orca, vocês acham que ela é um animal bem pesado, mais ou menos pesado, ou leve demais, muito levinho? A orca, né? Parece uma baleia, mas não é. É um animal bem pesado, tá? Então a unidade ideal, né, para se falar a respeito da massa, do peso da orca, vai ser a tonelada. Aliás, você sabe qual é a massa, né, de uma orca? Ela está em torno aí de 4 a 5 toneladas. Tá? Então, é um animal que tem 4.000 quilogramas, 5.000 quilogramas. Então, ao invés de eu falar 4.000 quilogramas, eu vou falar que tem 4 toneladas. Tá? Cada 1.000 quilogramas não corresponde a 1 tonelada. Tá? Então, a orca é um animal aí que tem por volta de 4 toneladas, 5 toneladas. Ok? 4.000 quilogramas ou 5.000 quilogramas. Melhor falar em toneladas, né? O segundo animal que apareceu aí para vocês foi a onça pintada, né? E vocês acham que a onça pintada eu vou colocar em quilograma ou grama? Tá? A onça pintada, imagina, não é grande como um cavalo, não é pequeno como um cachorro, mas está ali no intermediário, né? O que vocês acham? Qual é a unidade ideal para se falar da massa da onça pintada? É o quilograma, né? Então, a massa da onça pintada a gente vai falar em quilograma. Vocês sabem qual é a massa de uma onça pintada? Ela varia bastante, lógico, né? Mas assim, pegando uma onça já na fase adulta, tudo mais, ela chega a pesar de 80 a 90 quilogramas. 80 quilogramas ou 90 quilogramas, tá? De 80 a 90 quilogramas. Para vocês terem uma ideia, o professor tem 80 quilogramas. Então eu tenho aproximadamente a massa de uma onça pintada. Agora, se eu fosse falar em toneladas, não ia ser legal, né? 80 quilogramas vai ser, sim, uma fração, né, da tonelada. Vai ser muito pouco, né, perto de uma tonelada. Uma tonelada tem 1.000 quilogramas, 80 quilogramas é, sei lá, seria 0,80, né? 0,080 da tonelada. Então é melhor a gente falar em quilograma. Bom, e o último animal aí que foi o beija-flor. Então só pode ser o grama, né? O grama aqui vai ficar para o beija-flor. E a massa de um beija-flor é de 4 gramas. Olha como ele é levinho, né? Não pesa quase nada. Então a massa de um beija-flor é de 4 gramas. Só, então essa foi a nossa introdução aí. Nós temos essas 3 unidades de medida de massa para estudar: tonelada, quilograma e grama. Sabemos que os símbolos são esses, né? O T de tonelada, KG de quilograma e G de grama. E sabemos essas relações que são importantes. Uma tonelada tem 1.000 quilogramas e 1 quilograma tem 1.000 gramas. Agora, também faz parte, né, do nosso senso saber utilizar a unidade adequada para cada massa que eu tiver aí. Se eu quiser falar da massa da orca, eu uso a tonelada. A massa de uma onça, 1 quilograma. A massa de um beija-flor, 1 grama. Tá? Bom, vamos fazer um exercício. Eu vou colocar ele aí na sua tela. Pause o vídeo, tenta responder. Depois você dá play aí para ver se está certo. Pessoal, e aí? Como é que foi esse primeiro exercício? Acho que foi tranquilo, né? Então, no zoológico, tinham 2 rinocerontes. Um tinha massa de 1.500 quilogramas. Deve ser um rinoceronte mais jovem, né? E o outro deve ser já um rinoceronte adulto, já tinha 2.500 quilogramas. Se a gente juntar a massa desses 2 rinocerontes, quantas toneladas vai dar? Tá? Então, a gente quer saber a resposta em toneladas. Vejam só. Se eu juntar a massa dos 2 rinocerontes, eu vou ter aqui, ó, 1.500 kg mais 2.500 kg, 0 mais 0 dá 0, 0 mais 0, 0. 5 mais 5 é igual a 10, né? Deixa o 0 aqui, sobe 1. Somando as unidades de milhar, eu vou ter 4. 4.000 kg. Agora a gente tem que transformar esses 4.000 kg em toneladas. 4.000 kg são quantas toneladas?
quantas toneladas eu tenho com 4.000 quilogramas? Bom, a gente sabe que eu preciso de 1.000 quilogramas para formar uma tonelada. Então, cada conjuntinho de 1.000 quilogramas vão formar uma tonelada. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar os 4.000 quilogramas e dividir em conjuntos de 1.000 quilogramas. Tá? Então, vou pegar o total de quilogramas que eu tenho e dividir em 1.000. Bom, 4.000 dividido por 1.000 vai dar 4, né? 4 vezes 1.000 é 4.000. Não vai sobrar nada aqui. Então, olha só. Eu consegui 4 grupinhos de 1.000 quilogramas. Portanto, eu consegui 4 toneladas. 4.000 quilogramas equivalem a 4 toneladas. Tá tranquilo, né, gente? 1.000 quilogramas é uma tonelada. 2.000 quilogramas são 2 toneladas. 3.000 quilogramas são 3 toneladas. 4.000 quilogramas são 4 toneladas. Próxima questão aí na sua tela. Pause aí, tente resolver. E esse daí, conseguiram fazer? Então a Luciana ela foi ao supermercado e comprou 250 gramas de queijo ralado. Aliás, cada pacotinho tinha 250 gramas de queijo ralado. E ela comprou 5 pacotes. Tá? Então ela comprou 1, 2, 3, 4, 5 pacotes e cada pacotinho tinha 250 gramas de queijo ralado. Pergunta, letra A, né? Quantos gramas de queijo ralado ela comprou? Bom, se ela comprou 5 pacotes e cada um tinha 250 gramas, basta eu multiplicar, né? 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 5, 25, deixo o 5 aqui, sobe 2, 5 vezes 2 é igual a 10, mais 2, 12. Então, olha só, ela comprou 1.250 gramas. Ok? Pergunta da letra B. Ela comprou mais que 1 quilograma ou menos que 1 quilograma? Bom, vamos lembrar, né? Que eu preciso de 1.000 gramas para ter 1 quilograma. E aí? Ela comprou mais ou menos que 1 quilograma? Mais, né? Como ela comprou 1.250 gramas, então ela comprou mais que 1 quilograma. Mais que 1 quilograma. Tá certo? Tranquilo até aqui, né, gente? Agora, vamos brincar um pouco de ficar convertendo, né, de uma unidade de medida para outra. Eu já vou colocar um exercício aqui na tela. Aí o ideal, lógico, que você pause e tente fazer. Só, vamos lá então resolver esse exercício. Vamos passar, né, de tonelada para quilograma, de quilograma para grama, de tonelada para quilograma. Coloquei errado aqui, tá? Vou arrumar aqui. Ou de grama para quilograma, quilograma para tonelada, enfim. Vamos fazer as conversões aí necessárias. Bom, 37 toneladas é equivalente a quantos quilogramas? Bom, a gente sabe que cada tonelada tem 1.000 quilogramas. Então a gente vai fazer o quê? 37 vezes 1.000. Se são 37 toneladas e cada tonelada tem 1.000 quilogramas, vamos multiplicar por 1.000, né? 37 vezes 1.000. Bom, multiplicar por 1.000 é muito fácil, né? Porque eu faço 1 vezes 7 dá 7, 1 vezes 3 dá 3 e acrescenta 3 zeros no final, né? A gente já teve uma aula sobre isso, né? Multiplicações por 10, 100 e 1.000. Multiplicar por 1.000 é só acrescentar 3 zeros. Então, 37 toneladas correspondem a 37.000 quilogramas. E 5 quilogramas são quantos gramas? Bom, a mesma coisa, né? Nós sabemos que 1 quilograma tem 1.000 gramas. Se eu tiver 2 quilogramas, 2.000 gramas. 3 quilogramas, 3.000 gramas. 4 quilogramas, 4.000 gramas. E 5 quilogramas são 5.000 gramas. Fácil, né? É só fazer 5 vezes 1.000, dá 5.000. Agora, olha só. Meio quilograma. São quantos gramas? Meio quilograma, gente, é a metade de 1 quilograma. Metade, né? Se 1 quilograma tem 1.000 gramas, meio quilograma tem 500 gramas. Porque vai ser a metade de 1.000, né? Vamos pegar aqui a metade de 1.000. 1.000 gramas é o quanto vale 1 quilograma. Meio quilograma vai ser a metade. Olha só. 10 dividido por 2 dá 5. Não sobra nada.
Abaixou o zero, 0 dividido por 2 dá 0, e 0 dividido por 2 dá 0 também. Então, meio quilograma é a metade de 1 quilograma, vale 500 gramas. Aqui é a mesma coisa, né? Só que aqui está usando fração. Meia tonelada. Meia tonelada é a metade de uma tonelada. Se uma tonelada tem 500, se uma tonelada tem 1000 quilogramas, então meia tonelada vai ter 500 quilogramas. Agora é o contrário. De grama, vamos passar para quilograma. 6.000 gramas corresponde a quantos quilogramas? Bom, vamos pensar aqui, ó. O quilograma, ele é um conjunto de 1000 gramas. Eu preciso ter 1000 gramas para conseguir 1 quilograma. Bom, então com 2.000 gramas, vou conseguir 2 quilogramas. Com 3.000 gramas, 3 quilogramas. Com 4.000 gramas, 4 quilogramas. Com 5.000 gramas, 5 quilogramas. E com 6.000 gramas, eu consigo 6 quilogramas. Então, 6.000 gramas são 6 quilogramas. Poderia pensar assim também, né? É só eu pegar a quantidade de gramas que eu tenho e dividir em grupinhos de 1000. Por que grupos de 1000? Porque eu preciso de 1000 gramas para formar 1 quilograma. 1 quilograma. Vamos ver quantos grupos de 1000 eu consigo formar aqui. São 6, né? 6 vezes 1000 dá 6.000 e não sobra nada, né? Então, 6.000 dividido por 1000 vai dar 6. Consigo 6 grupinhos de 1000 gramas. 15.000 quilogramas são quantas toneladas? A mesma ideia, né? Ó, a gente sabe que nós precisamos de 1000 quilogramas para formar 1 tonelada. Então eu vou pegar os 15.000 quilogramas que eu tenho, vou dividir em grupos de 1000. Quantos grupos de 1000 eu consigo formar? Vamos lá. 1 é pouco, 15 é pouco, 150 é pouco, vou pegar o 1.500. 1.500 dividido por 1000 vai dar 1. 1 vezes 1000 é 1000, vão sobrar aqui 500 quilogramas. Abaixou o zero, ficou 5.000. 5.000 dividido por 1000 dá 5 e não vai sobrar nada, né? 5 vezes 1000 dá 5.000. Então, olha só, 15.000 quilogramas corresponde a 15 toneladas. Tranquilo, né, gente? Deu para entender? Vou colocar agora o último exercício na sua tela. É um exercício bem interessante. Ele trabalha também um pouco de raciocínio lógico, de equivalência. Então, presta bastante atenção. Dá um pause aí e tenta fazer. Pessoal, conseguiram entender essa questão, esse exercício que eu coloquei? Então, foram dadas aí 5 formas geométricas. Cada forma geométrica tinha um valor, né? E nós tínhamos que falar a massa das frutas que estão na balança, né? De acordo com essas formas geométricas. Só um minutinho. Bom, nós temos que colocar a massa dessas frutas, né, em gramas, né? Qual é a massa total aí em gramas? Por exemplo, na balança da letra A, de um lado da balança você vê 4 maçãs. Do outro lado da balança você vê um retângulo e um trapézio. Essas duas figuras. Como é uma balança de 2 pratos e ela está em equilíbrio, significa que a massa das 4 maçãs é a mesma massa do retângulo e do trapézio. Então, para eu descobrir a massa das 4 maçãs, basta somar a massa do retângulo, que é 1/4 de quilograma, com a massa do trapézio, que é 200 gramas. Então, vamos fazer isso? Vamos deixar tudo aqui em gramas já, ó. Como a gente vai trabalhar com gramas, né? 1 quilograma são 1000 gramas, meio quilograma são 500 gramas, 1/4 de quilograma são 250 gramas, tá? 1/4 é você pegar essas 1000 gramas e dividir em 4 partes iguais. Vão dar 250 gramas. Aqui já está tudo em grama, né? Agora a gente vai adicionar. Então as 4 maçãs juntas vão ter uma massa de 250 gramas, que é o retângulo, mais o trapézio, que é 200 gramas. Então, se eu somar 250 mais 200, eu vou encontrar 450 gramas. Então, essa é a massa das 4 maçãs. 450 gramas. Deu para entender? Olha só, outra balança. Na balança do item B está dizendo assim, que a massa de um melão é igual à massa de 3 retângulos mais um triângulo. Olha só, um melão tem a mesma massa que 3 retângulos e um triângulo.
Bom, o retângulo, a gente sabe que tem 250 gramas. Cada um deles tem 250 gramas. E o triângulo tem 100 gramas. Então aqui é só eu somar, né? 250 mais 250 mais 250 mais 100. Vou colocar o 100 aqui. Então a massa do triângulo, massa desse retângulo, desse e desse. Bom, essa soma vai dar, ó, 250 mais 250 dá 500, mais 250 dá 750, mais 100 dá 850 gramas. Tá? Essa é a massa de um melão. Então a gente fez aí o item A e o item B, né? As 4 maçãs, 450 gramas, e um melão, 850 gramas. Agora que acho que você entendeu melhor o exercício, pausa de novo, vê se está certo o item C, o item D, o item E e o item F. Bom, olha só o item C. 8 cebolas, eu acho que são cebolas, né? De um lado da balança eu tenho 8 cebolas, do outro lado eu tenho essas 3 figuras geométricas, um trapézio, um círculo e um triângulo. E se a balança está em equilíbrio, é porque a massa das 8 cebolas é igual à massa dessas 3 figuras geométricas. Então é só a gente somar, né, o valor de cada uma dessas figuras. Olha só, o círculo vale 500 gramas, mais o triângulo que vale 100, mais o trapézio que vale 200. Então a massa das 8 cebolas aí vai dar 500 mais 100, 600, mais 200 é igual a 800 gramas. Então as 8 cebolas aí tem uma massa de 800 gramas. 6 bananas, tem um cacho de banana aí no item D, né? A massa de 6 bananas é igual à massa de um pentágono mais um triângulo. O pentágono tem 1 kg, ou seja, 1000 gramas, mais o triângulo que vale 100 gramas, certo? Então ficou 1000 mais 100, 1100. Então o cacho de banana aí, as 6 bananas, tem um total de 1100 gramas. Tranquilo, né? Bora ver o item E e o item F. Só para a gente terminar a aula, então, vamos terminar aí com o item E e o item F. Bom, 8 peras tem a massa de um retângulo, um trapézio e um círculo. Bom, o retângulo é 250 gramas, o círculo 500 gramas e o trapézio 200 gramas. Então a massa das 8 peras vai ser igual a esse somatório, né? 250 mais 500 dá 750, mais 200 dá 950 gramas. Então olha só, a massa de 8 peras é 950 gramas. E agora, para finalizar, a massa de 9 tomates, né? 9 tomates tem essa massa aqui, ó, um círculo, 2 triângulos e um trapézio. Bom, um círculo, a gente sabe que são 500 gramas, mais o triângulo dá 100 gramas cada um, então 100 mais 100, e o trapézio é 200. Bom, somando tudo isso, a gente vai chegar na massa de 900 gramas. Essa é a massa dos 9 tomates. Tudo bem, gente? Deu para entender, hein? Então, nós falamos hoje, né, nessa aula, a respeito de medidas de massa. Vimos a tonelada, para medir a massa de alguma coisa muito grande, muito pesada. Vimos o quilograma, né, para massas intermediárias, como a massa de uma pessoa, né, tipo o professor, 80 quilogramas. E vimos também o grama, para medir coisas muito leves. Por exemplo, essa caneta deve pesar aí uns 30 gramas, tá? No máximo. Só, então é isso. Eu vou deixar os exercícios de tarefa no final do vídeo, a correção, né? Correção não, as respostas desses exercícios também no final do vídeo. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima aula.